Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, verso 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de aprendizado no livro de Deus. A gente continua em 1 Timóteo 3, as qualidades do bispo, que tem abrangência para toda a liderança da igreja. Nós estamos naquela qualidade que Paulo chamou, que ele disse que o bispo deve ser apto para ensinar. Mas, o que quer dizer isto? Vamos usar um exemplo apostólico. Aliás, não era propriamente um apóstolo. Filipe, que estava entre aqueles chamados diáconos que foram eleitos pela igreja, este Filipe, ele estava em Samaria. Ele estava sendo usado abundantemente pelo Senhor. Ali estava acontecendo, enquanto ele pregava, acontecia também sinais, prodígios, maravilhas, e muitas pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Conforme Atos 8:16. Deus, num repente, tirou Filipe dali. Ele foi arrebatado e Deus disse para ele que ele iria para lá, iria levá-lo para lá, porque aquela região para onde Deus o levaria estava deserta. Isto é, deserta do conhecimento da palavra de Deus. E Elias, num repente, ele se sente em outro lugar. E lá naquela estrada vinha um carro em que estava sendo conduzido, ali naquele carro, alguém importante, um funcionário público, mas de uma alta personalidade. E aquele homem vinha lendo a profecia do profeta Isaías, e Deus simplesmente disse para ele: aproxima-te do carro. E ele, aproximando daquele carro, ele foi convidado para, digamos, na nossa linguagem interiorana, pegar uma carona. E Filipe perguntou para ele: entendes o que lês? Olha a sabedoria, a prontidão do homem, do líder que está pronto para ser usado por Deus. A sabedoria que ele teve para começar o diálogo.
entendes o que lês? Olha a resposta. Essa resposta que muita gente daria hoje se ele recebesse semelhante pergunta. Como eu poderei entender se não houver quem me ensine? E ele logo perguntou, olha, quem quer saber, pergunta. Que pena, aquelas pessoas que têm a mente carregadas de perguntas, de dúvidas, frequentam cultos e mais cultos e nunca têm coragem de perguntar. Prefere silenciar e carregar dúvidas. Mas este homem perguntou para Filipe, o profeta está falando dele mesmo ou de quem? E diz o texto que a partir dali, olha o conhecimento, a partir dali, Filipe ensinou as Escrituras para ele. Filipe mostrou que aquele de quem o profeta estava dizendo era do Senhor Jesus Cristo. E Filipe estava tão capacitado durante aquele percurso da viagem, que foi um percurso relativamente curto. Passaram por um rio e o homem que estava confuso, mas sedento, ele já sabia, ele já tinha tido a revelação, porque ele tinha agora no carro ao lado dele um homem que era apto para ensinar, e ele falou, olha a água, aqui tem um rio, o que impede de eu ser batizado? Aleluia! Que pergunta! Que um homem de Deus que tenha a revelação gosta de ouvir de um evangelizando. Que impede que eu seja batizado? É lícito, se crês de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ambos desceram as águas e aquele homem, o eunuco, foi batizado. A gente para aqui e continua amanhã, mostrando o mistério, o segredo desta qualidade no líder apto para ensinar. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.